Oi, meus filhos e minhas filhas, venha por Entre Nós. Hoje nós vamos falar de uma cultura maravilhosa. Aí eu tenho um convidado especial, uma pessoa que trabalhou junto comigo, nós éramos empregados junto, fizemos arte junto, contei uma história junto e hoje ele contou a história para que vocês possam ver. Antônio Ciriaco, ele mora em Cidade Gaúcha, já foi professor, trabalhou em Banco do Brasil, é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. É um entre 11 irmãos. Então, uma família maravilhosa, conheci o seu pai e sua mãe. Ele vai estar no programa de hoje e acompanha o nosso bate-papo. Oi, pessoal, nesse quadro de hoje, eu tenho um convidado muito especial aqui, uma pessoa que eu gosto muito. Eu já fiz um livro, no segundo livro eu botei ele e agora estou fazendo já o quinto. Já terminei, a minha parte eu já terminei, já mandei para a pessoa que vai escrever lá em São Paulo, então está saindo. Então eu queria convidar você a ficar conosco aí nesse quadro que será muito maravilhoso. Esse é uma pessoa um pouco diferente porque ele já foi professor, trabalhamos junto, vivemos, nós não tivemos adolescência, mas vivemos junto por muito tempo e ainda estamos juntos hoje, mesmo ele morando longe daqui da minha cidade, mas nós estamos juntos. Eu sou Antônio Ciriaco, uma pessoa assim que, olha, eu admiro muito, uma pessoa que tinha um irmão também que nós gostava muito dele. E olha, com toda certeza vocês vão ficar encantados aí com o nosso programinha de hoje. Então venha para o nosso quadro, olha, e não desliga não, fica aí ligado que vocês vão ver muita coisa boa hoje aqui. Porque o Antônio tem muito para falar, eu também tenho. Vamos falar de bastante história que nós já fizemos nessa vida. Eu lembrei há pouco agora até do Circo Áurea, né? Isso, então tem bastante coisa aqui que nós temos nessa vida aqui que nós podemos falar um pouco para vocês. Antônio, fala para mim, o que você fez? Você fez muita coisa. Primeiro, você estudou. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes e aos seguidores do canal. É uma satisfação enorme, Mário, poder estar aqui nesse programa contigo, tendo esse privilégio de ter sido convidado para esse quadro. E assim, o que eu fiz? Uma parte da minha vida você conheceu, trabalhamos juntos, mas antes de eu chegar até ali, eu passei por todos os eiros que você também já passou. Eu já fui padeiro, açougueiro, carroceiro. Saqueiro, né? E aí depois fui para trabalhar no Rubira, onde eu acho que eu aprendi muito e você também. Eu também. Nossa, aquele homem... Nossa Senhora, foi a maior escola que acho que nós tivemos. Ensinou muito para a gente era dois adolescentes, eu com 14 para 15 anos, você 15, até menos, acho que 13 para 14, 14 para 15, e a gente aprendeu muito ali. Depois, dali fechou, foi lá para a fazenda, você foi junto lá, porque você dirigia, fazia as entregas, e eu fui para a loja de imóveis, daí também acabou fechando a loja de imóveis, que era do Celi. E aí eu fui ser frentista de posto de gasolina, depois lavador de carro. Quando você, ouvindo ali no quadro anterior, você falou assim, o pior serviço de todos que eu já fiz para mim foi o lavador de carro, porque até hoje eu tenho sequelas, né? Mas assim, aí depois eu fui para auxiliar de cartório, voltei para o mesmo posto que eu trabalhava, o posto do Carlinho lá, né? Já voltei no escritório, passei no concurso da prefeitura, dali já estava fazendo o curso técnico de contabilidade, fui ser auxiliar de escritório lá no posto, trabalhar inclusive com um cara que era meu professor, e ali eu passei no concurso da prefeitura, fiquei uns anos na prefeitura, passei como auxiliar de contabilidade e fiquei por 11 anos como contador. Eu me aborreci, eu era contador da prefeitura e professor do Estado. Eu era professor das matérias técnicas do curso de contabilidade. E me dispus, não me dispus, eu fiquei muito chateado com uma situação dentro da prefeitura, não com a administração, mas com a humilhação, né? Por a gente ser negro, descendente e tal, eu sofri uma humilhação muito grande, eu decidi que eu sairia da prefeitura. Mas eu precisava ter uma atividade que me desse condição de ter uma vida decente, né? E aí eu me arrebentei de estudar, passei no concurso do Banco do Brasil
Em 1982, fui para o Banco do Brasil, mas eu era professor. E quando eu fui para o Banco do Brasil, me obrigaram a deixar as aulas. Eu tinha estabilidade como contador de 9 anos, que eu era concursado, de 11 anos como contador, e tinha estabilidade de 9 anos no Estado. E eu joguei a prefeitura fora e pensando em ficar com o Estado. E o banco me tesourou, não deixou. Aí eu fiquei numa situação muito complicada. Querendo voltar, mas com medo, e não tinha voltar se não era mais concursado, enfim. Me aposentei no banco, depois de 20 anos de trabalho, me aposentei no banco em 2001. Aí assim, logo que eu saí do banco, eu pensei, eu ficava falando para mim mesmo, que é muito traumático você estar na corrida, de repente você se aposenta e para ali. Aí eu sempre fiquei me preparando, falei, você está de férias, dá um tempo, depois você vai procurar o que fazer. Mas não deu nem tempo de pensar em solidão de trabalho. Logo na sequência me convidaram para ir para a associação comercial, fui lá, fiz um trabalho com eles, fiquei lá apenas uns 8 meses, me convidaram para assumir a chefia do Detran, né? Eu fiquei 4 anos, depois o Leitão, lá, o filho do Zé Leitão, o Vitor, ele me arrancou, ele não me convidou, ele me arrancou do Detran e me intimou a assumir a Secretaria de Saúde. Aí eu fui para a Secretaria de Saúde, que é uma secretaria pesadíssima, fiquei por 2 mandatos, fiz um trabalho dentro das possibilidades que eu tinha, eu fiz o meu melhor, eu tenho consciência disso. E depois, aí saí, fui fazer umas cirurgias, eu tenho 2 próteses no joelho, me recuperar. E fui prestar assessoria numa empresa, lá na área privada. E nesse período que eu fiquei no banco, eu sempre fiquei me preparando para poder voltar para uma sala de aula. Eu queria ser um professor universitário e tal. E me preparei para isso. E aí, como eu não pude ser um professor universitário, que teria que fazer uma faculdade e tal, e eu já não estava mais com pique para isso, eu fui trabalhar com formação e desenvolvimento de pessoas. Então, eu sou professor de oratória, faço locução de eventos, dou cursos de formação, palestras, e fui professor freelancer, né, dentro do SESI, Senai, nas regionais de Cianorte, Paranavaí e Umuarama. Umuarama eu dei 2 cursos de oratória, em Cianorte eu não trabalhei na sede, mas trabalhei em vários cursos fora da sede, em Cidade Gaúcha, Rondon e Guaporema. E aí, Paranavaí, eu trabalhei dentro da sede. Eu desenvolvi 2 módulos lá, naquele programa que o SESI e Senai tem, eu não me lembro o nome agora. Eles pegam os adolescentes da empresa, 2 dias por semana eles vão para dentro do SESI e Senai. E eu trabalhei lá, lecionando dentro da área de formação e desenvolvimento humano. E agora, ultimamente, em 2021, quando o Henrique ganhou a eleição lá, ele veio atrás de mim novamente para assumir a Secretaria de Saúde. Eu, não, deixa para gente mais jovem, não posso, não quero, né? E passou um ano, ele insistiu de novo, aí me chamou para a chefia de gabinete. Eu fui para a chefia de gabinete dele em 2022, início de 2022, e fiquei até agora em finalzinho de julho, quando ele precisou fazer uns acertos lá. Aí eu voltei a ministrar meus cursos, minhas palestras. Ainda no final de semana, agora mesmo, eu fiz uma locução lá de apresentação, de evento. E essa é a minha vida, Mário, além daquilo que você já conhece. Parabéns, né? Isso aí é coisa nova, né? Tudo coisa nova. Parabéns. É isso mesmo, gente. Olha, a vida não pode parar. Né? Hoje eu fico um pouco preocupado, Antônio, porque eu vejo hoje as crianças têm demais, né? Não foi o nosso tempo, porque no nosso tempo nós não tinha nada. Não tinha. Né? Eu lembro muito do teu pai, da tua mãe, e na verdade você falou que eu era carroceiro. Ele não era carroceiro, ele fazia o serviço quando o pai não podia. Né? Então, eu lembro bem disso. Né? Naquele tempo vendia lenha na rua, era muita lenha. Sim. Ele tinha que ir lá na serraria carregar os pauzinhos. Puxar café para escolher.
para as pessoas escolher, pegar na máquina. Uma coisa que as pessoas não sabem nem o que é isso. Isso, não sabem nem o que é. Hoje tem uma máquina que separa, chama suta essa máquina. Naquele tempo não, as pessoas colhiam, tiravam o café ruim, porque o café do Brasil era exportado. Ô, Antônio, se você me perguntar mais tarde, vamos falar logo agora, do café. Quando eu fui na Itália a primeira vez, eu nunca vi tanto café brasileiro montuado na Itália. Quanto café brasileiro foi montuado? Não se tomava tanto café como esse país produziu. Então eles mandavam para lá, porque lá tinha lugar para guardar. E lá ficava guardado isso que ninguém mais usou, foi jogado fora, foi feito adubo, foi feito tudo. Era o chamado IBC, acho que era isso, né? IBC. Então, gente, o Brasil produziu tanto café, só se produzia café. Quando eu falei aqui do Souca Vinati num programa anterior, que ele falou que eu era comunista, que eu estava cortando um pé de café. Não era isso, eu precisava da saúde da minha filha. Então, naquela época, era uma coisa de louco, né? O carroceiro ia lá na máquina, pegava 10 sacos de café, trazia nas casas, as casas despejavam isso numa mesa e ficava ali escolhendo, tirando o café ruim para poder exportar o café. Hoje não tem mais isso. O Brasil hoje produz café de muita qualidade, é coisa linda. Se você vê o café de Rondônia hoje, quem diria, né? A evolução é muito grande, Quanta gente saiu na Cidade Gaúcha, Nova Olímpia, da nossa região aqui, Mirador. A minha família, eles não trabalham com café, mas meus pais foram para Rondônia, meus irmãos foram em 82, se formaram e já voaram para lá, e acabou que depois de um ano e pouco que eles estavam lá, eu fui lá para visitá-los, e aí meu pai foi junto, chegou lá, se encantou pelas terras, já comprou lá um lote de 100 hectares. Aí, com o tempo, ele vendeu uma outra chacrinha que ele tinha ali. Aí, até ali, na primeira compra, ele não falou nada de ir embora para lá. Quando ele comprou a segunda, aí ele enlouqueceu, né? Foi embora. E estão lá, ó, meus pais hoje são falecidos, né? Mas ao todo, nós somos em 12 irmãos. 12 irmãos, todos do sexo masculino. Eu não tenho irmã. Hoje eu tenho uma irmã, que a gente fala, são 12 de sangue e uma do coração. Desses 12, tem 3 que são falecidos ainda criança, jovem. Né? Jovem, né? Eu lembro bem. Nossa Senhora. Como sofreu nessa vida. E aí, os 9 ficaram 5 lá e 4 aqui. Hoje a maioria está aqui, porque um que se aposentou lá, ficou 35 anos lá, se aposentou, voltou para cá, né? E lá tem os outros 3. E assim é a vida. Rondônia eu me encanto com aquilo lá, Mário. Você que tem ido muito para lá, que deve ter propriedades lá, tá, além das lojas, hoje eu me encanto com aquilo lá. Veja, aquele cafezal de lá hoje é coisa linda, né? Então... E isso é maravilhoso, né? Um café que no passado muitos foi para plantar café, não deu certo, porque lá tem a época da chuva e a época da seca, 6 são chuva, 6 sol, o café não aguentava, não subia, e tinha aquele café que também não era o conilão, não era um café de boa qualidade. Ele só serviu para fazer o Nescafé. Aí, de repente, surgiu lá os plantadores de café, as pessoas com mais tecnologia. A Embrapa veio criou muito caminho. Eu sei que eu estive lá há poucos dias agora, fui visitar uma lavoura de café e vi... Lá eles cortam os galhos para tirar, cara. Os mineiros, rapaz, indo lá para aprender a plantar café igual de Rondônia. Gente, imaginaram isso. Isso é coisa boa. Então, um mundo que não para de ensinar, um mundo que também não para de aprender, né? É você aprendendo, ensinando, aprendendo e ensinando. Mas vamos voltar de novo lá atrás, Antônio, vamos falar um pouquinho do... Bom, nós trabalhamos juntos, já fizemos bastante arte junto... Mas nunca arte muito grande, porque no nosso tempo, quando nós começamos o programa, eu falei aqui que nós não tivemos... Infância, a gente não teve tempo para brincar. Nós não tivemos tempo para brincar, nós não tivemos juventude nem adolescência. Né? No nosso tempo não tinha adolescência. Você tinha bastante irmão, eu lembro deles, mas o pai não era ruim, o pai era maravilhoso, só que era justo. Sim, né? Muito justo. Quem morreu hoje pensando que Deus é bom já está no inferno. Porque Deus é justo, então não tem nada de coisa não, vai com cuidado aí, porque a coisa é séria lá em cima, né? Então, você fala ainda, falamos um pouco ainda, vamos falar um pouco aqui vamos falar um pouco de 64.
né? Não vamos voltar na área de política não, mas vamos falar um pouco de 64, só para nós lembrar um pouquinho, né? Como foi 64? Como o governo criou o primeiro imposto, porque antes não tinha imposto, era cobrado assim meio à riveria. Eu queria até que você pegasse aquela pasta, eu vou mostrar para vocês alguma coisa bastante como era que eu, lá em Gaúcho, eu quando trabalhava em 64 foi com o Celi. Isso. Sim. E como se pagava imposto? Né? Como que pagava imposto? O Celi mandava, eu ia lá na coletoria, comprava um monte de selo e tudo que gerava imposto eu tinha que pôr o número de selo e botar um carimbo. Né? Exato. Ai, meu Deus, se não tivesse um carimbo em cima daquilo ali. Né? Então, essa era uma coisa assim que era coisa muito séria. Gente, só para vocês terem uma ideia, que em 64, quando nasceu o ICMS, né? Quando nasceu o ICMS, o povo tinha mais medo de sonegar do que o diabo tinha da cruz. Na época, eu não estudei, mas acho que você já ia na escola. Né? Os professores falavam que nós tínhamos que exigir a nota, não é isso? Exato. Exigir a nota, tinha que ter nota fiscal, tinha que ter nota fiscal. Então, eu vivi uma geração que, gente, de 64, 65, 66, 67, 68 ali, não se falava em sonegação. Ninguém sabia o que era vender sem nota. Muito rígido. E as pessoas respeitavam a autoridade. Era muito, o respeito muito... era com toda a estrutura instituída que fosse da família, da empresa, do Estado, tudo as pessoas respeitavam por isso aqui por tradição. Isso aqui é um livro caixa. Lá do Celi. Eu me lembro disso aí. Né? E nós botava quanto nós vendia, tudo. Aí à tarde nós tínhamos que botar de selo aqui quanto é que nós gerou de imposto. Então nós íamos na coletoria, comprava o selo. O imposto já estava recolhido lá na coletoria. Isso. Aí comprava o selo, nós tínhamos que colocar o selo e todos, pode ver que tem uma assinatura em cima ou era um carimbo. Carimbo para poder inutilizar aquele selo para não poder ser usado para outra coisa. Não podia utilizar outra vez. Né? Então era mais ou menos isso que a gente fazia. Então, gente, é uma coisa assim bastante interessante aí para quem nunca viu aí, jovem, vocês que nunca viram, tá aí. Então, você falando e me fez lembrar, Mário, você lembra que lá no Rubira, você ficava dirigindo e dentro do armazém, assim, o único que tinha um pouquinho mais não nem de conhecimento, mas ele me colocou para fazer, como não tinha como você colocar selo num quilo de farinha, no sabão, vinha as notas da compra e eu tinha que transcrever aquelas notas num caderno, num livro caixa. É isso aqui. E retirava aquela transcrição ali isso. E mandava para o escritório poder calcular o imposto. Não tinha como fazer colocar o selo naqueles produtos que eram armazém, hoje chama supermercado, né? Era armazém, não tinha como colocar o selo na farinha, no sabão, no jabá, né? Então, a nota vinha, tinha que fazer mensalmente todo aquele relatório, destacava aquela nota, mandava para o escritório para calcular o imposto. Verdade. E depois tinha aí, quando a pessoa ia comprar a prazo, né? Tinha nota promissória, não era assim? E muito era cadernetinha que ficava anotado. Mas quando o cara era meio ruim para pagar, outro dia eu lembrei, a mulher dele, eu não sei se está viva ainda, Dona Isaura. Dona Eri, não, falecida. Então, essa Dona Isaura, rapaz, ela era foda para pagar. Nossa, era tradição, né? Ela era dura. Então, tinha que assinar uma promissória. Essa promissória também, gente, ela tinha que ter o selo de quanto ela gerou de imposto. Sim. Né? Então, era uma coisa assim bastante interessante e que ficou na nossa história ainda. Então, o que nós temos de 64, que nós lembramos, é isso aqui. Né? E aquele cara ele era coletor lá, Rui, se eu não me engano, era coletor Rui. Ele está em Moarama ainda. O Reinaldo Strucker. Reinaldo Strucker. Reinaldo. É uma pessoa fantástica também, uma pessoa seríssima, que é do nosso tempo, só que ele já era bem mais velho do que nós. Ele é bem mais velho do que nós. Então tem muita coisa aí, tinha o Circo Áurea,
também que nós via de vez em quando, né? Porque as pessoas eram de lá, né? Isso. Era o seu Júlio, que era fotógrafo. Isso, era todo mundo. Gente, olha, eu não me lembro de ter pago uma entrada para ir no Saporra do Circo até hoje. Nós tinha que vender pirulito, maçã do amor e pipoca, para não pagar o ingresso. Para poder ter acesso ao circo. Para ter acesso ao circo. Então, não era uma coisa assim fácil, né? Hoje o jovem vê, hoje tem de tudo, tem dinheiro. A gente não tinha, o dinheiro já era difícil para tudo. A gente não tinha o dinheiro em si, não existia, era mais o comércio ainda era a forma de escambo, troca, né? A gente não tinha disponibilidade do dinheiro assim, a menos quando você ia lá, colhia uma mamona e ia vender no Zé Tubé para pegar o... o quilo de mamona para ir lá no Zé Tomé para comprar uma paçoquinha. Zé Tomé. Né? Verdade mesmo. Então, gente, a vida nossa não era fácil. Eu me lembro que um dia eu roubei uma lata de leite moça, do Rubira. Olha, gente, eu nunca roubei um Royal, ou um Cruzeiro na época. Uma lata de leite moça eu peguei. Eu furei ela com um preguinho, mas um preguinho bem pequeno. E eu escondi ela lá e o filho da puta do Sebastião... Debaixo do balcão? Debaixo do balcão, o Sebastião me pegou. Eu me lembro dessa história. Ele via que todo dia eu ia naquele mesmo lugar, mais ou menos naquele horário, para dar uma chupadinha. Mas já fazia bem uns 20 dias que eu estava chupando a lata e não acaba, porque o buraco era muito pequeno. O pescoço aqui ficava uma palma assim, grosso, porque de tanto fazer força para chupar o leitezinho condensado que estava lá dentro. E ele me pega, ele me cobrou a lata. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Tinha um negócio lá no Sebastião Rubira que era muito interessante. Você nunca levou esse livro, o livro preto. Lembra quando ele ia para mandar uma pessoa embora, ele mandava o cara ler aquele... Não sei que diabo era aquilo. Eu me lembro desse livro. Lembra? Não? Me lembro desse livro. Eu também, gente, eu não li, não. Né? Eu me lembro que um dia eu fui pesar um negócio lá, ele comprou uma balança nova. Tinha uma balança só, que era de pesar. Aquela... E depois ele comprou uma nova. E chegou um cara vendendo linguiça. Aquele cara morreu aqui em Douradina. O cara que vendia linguiça. Eu não me lembro. Era de Paraíso do Norte. Eu enfiei o cabo de vassoura debaixo da balança aqui e fui pondo linguiça aqui. Quando o peso pesou, a balança caiu, quebrou. Eu vi aquele dia que eu ia levar aquele livro para ler. Mas eu não sei se eu era muito chegado dele ou tudo ali. E ele me perdoou. Eu não li o livro, não. Mas quando ele tinha que mandar uma pessoa embora, e lá, você lembra que só trabalha moleque, não tinha o único, só Aristão. Era o único e o Jucá de saqueiro, de sexta, sábado e domingo. Eu não li esse livro, mas ele leu para mim e para o Geraldo. Você lembra do Geraldo? Lembro. Aconteceu coisa de moleque também, né? Você falando aí com uma lata de leite. Então, eu e o Geraldo, nós íamos lá para o depósito, que tinha o armazém aqui, o depósito ia do lado. Isso. Lá. E coisa de moleque, a gente foi lá e tinha sodinha. E nós lá no dente, abríamos uma sodinha, todo dia a gente tomava uma. E eu já estava viciado, já tinha umas 6 de cada um, 6 minhas e 6 dele lá na grade. E o Sebastião percebeu, nós chegamos da escola e vamos para o depósito. Falou, não, vocês não vão lá agora não. Vocês vão ficar aqui. E não deixou nós ir para o depósito, arrumar o depósito, coisa que a gente fazia todo dia. Eu já fiquei de orelha em pé. Aí quando terminou o expediente, ele chamou os dois lá e falou, isso aqui é coisa de vocês. Por que vocês estão fazendo isso? Rapaz, Mário do céu, que vergonha, cara. E ainda, eu fiquei quieto, né? Eu estava errado, pô. Mas o Geraldo ainda caiu na besteira de falar assim, eu imaginei que se eu fosse pensar que era a gente mesmo. Foi a pior coisa que o Geraldo fez. Nossa Senhora. Nossa, ele levou a gente lá para aquele escritóriozinho dele que ficava no fundo, saía a porta lá para lá da casa dele. Falou, mais pro Geraldo. Para mim, eu baixei a cabeça, estava escutando, tinha que participar. Aí ele não deu para a gente ler, mas ele leu nesse livro lá um recado para o Geraldo. E o Geraldo, que acabou falecendo bem jovem, né? Estava com 30 anos, né? Morreu de infarto, tinha casado lá com a filha do prefeito de Itapira e trabalhava na prefeitura lá e acabou falecendo jovem. Mas olha, gente, esse era um caso assim, um fato que era bastante interessante. Acho que nós trabalhávamos uns 6, 7 meninos e só tinha uma pessoa. E essa pessoa mais de idade quase não atendia cliente, ele só ficava arrumando as prateleiras, né? Ficava ajeitando tudo. E é uma coisa assim, tem um negócio do pinico, que eu não sei se eu falo ou não, mas é bem engraçado.
né? Essa senhora um dia é a dona Isaura. Ah, E eu estava atendendo ela e naquele tempo nós tínhamos um papel assim que embrulhava a mercadoria e nós escrevia tudo no papel, né? Açúcar, sal, querosene, isso, e escrevia tudo ali. E essa dona Isaura falou, eu tenho um negócio que eu não posso falar para o senhor. Tem que chamar o seu Sebastião. Aí fui lá chamar o Sebastião. Ela foi no ouvido do Sebastião e falou. O Sebastião não gostava muito dela também, não. Ele sobe da escada lá em cima e pegou um pinico na mão. A senhora quer com tampa ou sem tampa? Porque ela queria um pinico. Então, eu quero com tampa ou sem tampa? Aí matou. não adiantou nada. Aí eu falei, que número a senhora quer? Aí eu já queria botar o número, porque tinha número 1, 2, 3 e 4. Para caber mais. Aí ela falou 3. Ela falou com vergonha e toda, mas aí depois ele foi lá e falou, eu não gosto dela. Né? Então, essa é a coisa assim que a gente tem que guardar pra gente mesmo, né? E ficar com ela. São coisas assim boas da vida. Né? E eu falo que a vida passou, teve mais um negócio ali que a gente pode, que eu me lembro bem, nessa época eu estava no CELI, mas acho que foi, nós trabalhamos lá em 64, foi em 64 mais ou menos, a cadeia, naquele tempo a cadeia era de madeira, e ela pegou fogo, a cadeira pegou fogo. Na verdade foi colocado fogo. Colocaram fogo. Tinha um senhor lá dentro da cadeia, e eu trabalhava numa fábrica do CELI, mas era bem na frente. Quando eu via o clarão, eu saí correndo e fui chamar o CELI. Você achou que fosse na fábrica, né? Eu fui lá chamar o CELI correndo e nessa hora, quando eu saí, eu já vi que era na cadeia. Fui lá chamar e o homem gritando lá dentro, né? Aí o CELI pega o machado, mas foi bem nessa época difícil. Aí vamos chamar o sargento. Quando nós voltou, aí o rapaz já não estava vivo mais, né? Que roubou a porta lá. Mas ainda salvou lá um pedaço, né, da cadeia, mas queimou o resto, acabou queimando tudo. Né? Depois aí ficou uma história muito interessante nessa cadeia, porque aí tinha uma fábrica de móveis lá no fundo. Com o tempo, esse CELI comprou esse pedaço onde era a cadeia, aumentou a fábrica, mas vou falar para você, eu nunca mais fui trabalhar de noite lá. Eu tinha o maior medo da história dessa vida que podia acontecer. Oi, meus filhos e minhas filhas, olha lá, estou convidando vocês a participar junto conosco num programa maravilhoso, Entre Nós. Tamo aí. Olha, eu sou Mário Valério Gazin, sou fundador da Gazin, e olha, com toda certeza, vocês vão ter aí uma coisa maravilhosa aí pela frente, sobre viagem, cultura, conhecimento, história do passado, olha, um monte de coisa que vocês vão ter que estar vindo aí. Então, fica conosco, não vai embora não, fique ligadinho. Até já.